Boa tarde a todos. Todos bem-vindos ao Cantinho de Jesus, a reunião de captação que ocorre toda segunda quarta-feira do mês. A partir das 2 horas o estudo se inicia, mas o atendimento é por ordem de chegada e é interessante que a gente chegue aqui um pouquinho antes, caso a gente queira entrar. Então a casa ela fica disponível, aberta a partir de 1h30, não é isso, Delan? Sim. 1h30. Ou até antes também um pouquinho. Aí a gente não sabe, é bom a gente falar. Bom, nós estamos dando estudo sequencial do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e que a gente já vem desde o início do ano trabalhando com ele. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que ele vai estar intitulado sobre as várias expressões da obsessão. Então essa reunião é uma reunião de tratamento. E o que a gente trata? A gente trata a obsessão. Para a gente tratar a obsessão, todo tratamento espiritual e também um tratamento material é de grande importância que o paciente seja também ali um coadjuvante, né, que ele ajude, auxilie no próprio tratamento. Então, por exemplo, a gente vai lá no médico, o médico dá uma receita, a gente fala como é que a gente tem que tomar, e a gente vai e segue o receituário, não é assim? Quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, também tem isso. E da obsessão? A obsessão também? A obsessão também. Porque às vezes a gente ainda fica, como o Delano recentemente falou aqui, que a gente ainda é muito criança. E criança quer que alguém faça tudo por ela. E quem está cuidando de criança, pai e mãe, quer que a criança desenvolva. E muitas vezes não faz pela criança. Então o pai quer que a criança comece a andar, mas antes dela andar, ela vai ter que engatinhar, mas o pai não vai poder engatinhar por ela. Na hora que ela começa a levantar e começa a dar os passinhos, também vai ser a criança que vai fazer isso, não vai ser o pai e a mãe, por mais que esteja ali. O que vai acontecer? Eles vão dar estímulos para que a criança se desenvolva. Então quando a gente adentra ao centro espírita, os espíritos superiores, aqueles que trabalham com a casa e assim também nós, os tarefeiros, né? A gente sempre vai dar estímulos para que cada um de nós possamos ir nos desenvolver. E isso é interessante a gente falar, porque às vezes gera um pouquinho de frustração, né? A lenda do passado era que a gente chegava lá, a gente até vê na televisão, né? Reunião de desobsessão. Aí tem algumas pessoas de outras religiões, impõem as mãos, a pessoa tem manifestação, aí o espírito vai embora, acabou, ficou livre a obsessão. E na doutrina espírita não é assim. É arriscado, a gente fala, não, você vem como obsessor, com 1, com 2, com 3, com 5 e sai com eles do mesmo jeito. Porque o que vai fazer você se tratar dessa obsessão é a sua conduta moral. Se eu não preocupar em me desenvolver quanto a isso, não vai resolver. Então aqui a gente vai receber estímulo para a gente se transformar. O estudo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28 que o Delano estava fazendo, no item 18, era uma prece para a gente pedir a corrigenda de um defeito. Portanto, quanto mais a gente vai eliminando os nossos defeitos, mais livres da obsessão a gente vai ficando. Então, quando a gente vai entendendo que o que está me ligando com aquele obsessor é um hábito, é um pensamento, é uma postura, é uma reação, que muitas vezes eu já faço isso há tantos anos que eu acho tão natural e não quero parar de fazer. Então aí a gente vai ver que quando a gente não para de fazer, muitas vezes não é o espírito que nos obsedia, é a gente que obsedia o espírito. Então aí a gente vai poder olhar sobre essas várias expressões da obsessão, tá? Que vai poder falar pra gente sobre como que é essa problemática. Então a obsessão é uma coisa só? A gente olhou aqui no mês passado, que a gente tinha a obsessão simples, a gente tinha a subjugação, que também era uma obsessão um pouquinho mais profunda, né? E depois a gente tinha uma obsessão mais leve, né? Mais pesada, que é aquela que a pessoa fica praticamente sem ação. Então, o que acontece com isso? Agora são as várias expressões, não é mais em questão dependente de grau. Agora é uma situação
de que são várias formas dela acontecer. Então eu tenho a obsessão simples, eu tenho a subjugação, eu tenho a fascinação. São os graus níveis. Mas eu tenho a forma como ela se manifesta. E é isso que a gente vai falar. Para a gente retomar o assunto, porque tem gente que está vindo nessa reunião hoje pela primeira vez, né? Fátima, é a primeira vez hoje? Pois é. Vocês também? Você também. Então, ok. Então, nós vamos pegar aqui o assunto de obsessão. Claro que provavelmente vocês já têm isso em mente, mas é bom a gente retomar. Então, vamos lá. A obsessão, ela é uma influência persistente, prejudicial em um espírito exerce sobre outro, seja ele encarnado ou desencarnado. É como uma prisão mental, onde o espírito domina o pensamento do outro. Essa frase final aqui, ela é muito importante para a gente ter. Porque nós imaginamos que o espírito vai lá e vai incorporar, vai entrar dentro do corpo da gente, né? O Delano falou assim, nossa, mas aí a gente, como é que a gente tem essa liberdade de fazer ou não fazer as coisas? Quais são os nossos impulsos, da vontade da gente querer ou não, para a gente ver qual tipo de defeito que é. E aí o que a gente pensa? Não entra um espírito dentro do corpo, porque o nosso espírito também não está dentro do corpo, não. Apesar dos livros falar que o corpo é uma veste. O Delano falou isso. Então, quando a gente fala que é veste, o nosso corpo está dentro dessa roupa, não está? Mas o espírito, ele não fica dentro do corpo. Ele envolve o corpo. Os espíritos envolvem a matéria e a animam. Por isso que quando a gente recebe passe, é de 20 centímetros de distância. Não há necessidade de encostar na mão, porque aí consegue medir o campo magnético pela áurea. Então o espírito, ele transcende um pouco o corpo, só para a gente poder compreender, tá? E como então que ele vai ter um encosto, ele vai chegar e vai ficar em cima de mim, o obsessor, ele vai ter aquela... Não, ele vai se conectar comigo através do pensamento. E ele vai me induzir a fazer algumas coisas que eu quero ou não, quando é obsessão simples. Quando é uma obsessão um pouquinho mais profunda, é quase uma situação assim, bem positiva, sabe? E quando é já uma questão de... Você já está sobre subjugação, que a pessoa já está realmente ali sobre uma grande influência com você, é como se quase a sua vontade estivesse lá embaixo. E aí fazem o que quer com você. É como se você tivesse convicta que aquele pensamento é uma verdade absoluta. Você está convicta que aquele sentimento que você está sentindo é real, então realmente aquilo é muito forte. E ele te induz a agir e a sentir, potencializando ali um pouquinho das emoções que você tem a essa ou daquela maneira. Tá? Então é nesse sentido. E quais são as causas dessa obsessão? Geralmente tem como origem os sentimentos negativos. Aí a gente fala, Tati, mas é difícil, eu não tenho sentimento negativo. Tem muita gente que fala, não, mas eu só penso positivo. Eu falo, você odeia alguém? Não, eu não odeio ninguém. Até alguém fazer alguma coisa com ele, e aí ele lembra do ódio e da raiva que ele tem da pessoa. Ciúmes? Não, eu não tenho ciúmes, não. Lembrando que ciúmes não é uma questão apenas no campo afetivo, entre casal, entre parceiro. As pessoas têm ciúme de coisas, gente. As pessoas têm ciúme de cargo, as pessoas têm ciúme de posição, as pessoas têm ciúme aquilo que é meu e eu não quero partilhar com ninguém. As pessoas têm ciúmes daquele título que ela conquistou, daquela forma como que ela se apresenta. Então é muito complicado a gente poder falar que a gente não tem ciúmes. Então na prece, naquele estudo inicial do Delano, que já era para corrigir um defeito, nós que estamos aqui fazendo tratamento de obsessão e desobsessão, o que a gente tem que compreender? Eu preciso, então, olhar qual que é o defeito que eu tenho que corrigir. Se é o ciúme, eu vou fazer a prece para mim poder cuidar desse ciúme e não deixar esse ciúme me dominar. Se é o ódio, a ira, eu vou poder cuidar para que ele não me domine. Se é a inveja, eu tenho que transformar essa inveja em admiração. Se é a paixão, essa paixão desequilibrada, porque é tudo no rompante, né? É tudo fervoroso, eu preciso também orar e pedir para que a gente cuide dessa situação. Então é importante a gente ter esse esclarecimento para a gente começar a compreender como é que eu sou. O Delano disse, para a gente corrigir, fazer uma melhoria, corrigir um defeito, é necessário que a gente tenha autoconhecimento. E quando a gente quer conhecer a gente,
Você nos viu a Eunice participando do estudo? Ela falou logo, mas o dom e que não sei o que ela... Porque a gente não gosta de falar de defeito da gente. A gente quer falar das nossas qualidades. Mas a gente precisa reconhecer os nossos desafios da alma. Porque acreditar que a gente é super boazinha, não é. Não tem jeito. Porque se a gente fosse completamente boazinha, a gente estava em mundos felizes. Se nós estamos em um mundo de prova e expiação. Isso denota que eu sou um espírito imperfeito. E se eu não me conhecer e saber qual que é aquele defeito que me afasta de Deus e dos outros, dos próximos, daqueles que estão próximos de mim, então eu não vou tratar. O que hoje a gente está levando as pessoas para os consultórios de psicanálise, de terapia, como uma bênção. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender, se eu não me conhecer, eu não vou mudar. Né? Então eu tenho que ir, às vezes, buscar uma ajuda profissional, porque sozinho eu não consigo me ver. E isso é muito comum. Então a gente começa a entender que a causa está nesses desequilíbrios que eu tenho que ter coragem. E aí é importante a gente ter a prece para corrigir um defeito, porque primeiro eu vou ter que identificar esse defeito. Fácil? Não é. Que a gente parece que entra naqueles espelhos de circo, que cada hora é de um jeito, aí na hora que é de um defeito a gente vai para aquele que deixa a gente bem magrinha para ver se a gente não enxerga defeito nenhum. Não é assim? A gente usa muito o tal do eu mereço também para passar por cima do defeito. É, o eu mereço. Eu mereço isso aqui. Mas eu mereço isso aqui. E vai. E será que merece mesmo? Porque ninguém merece o mal, gente. O mal não é mérito. E um defeito é algo que ninguém merece ele. Mas só quem pode tirar o defeito que a gente tem é a gente. Nem Jesus tira. Ele ensinou como é que tira, mas não vai tirar. Tá? Então vamos começar a dar uma olhadinha e ver como que se dá então essa obsessão. A Sueli Caldas Schubert, ela vai tratar de algumas obsessões aqui, que geralmente o Livro dos Médiuns trata, Manuel Filomeno de Miranda também, mas ela acrescenta mais 2 que eu acho interessante. Porque a gente sabe que tem a obsessão de encarnado para encarnado, todo mundo vivo, e a gente fica obsediando o outro. Nossa, mãe é danado para isso. Tem mãe que fica obsediando filho. Mãe viva, gente. Então tem encarnado para encarnado. Mas tem só mãe, não. Tem marido, mulher, tem de tudo, né? Tem chefe, tem de tudo nessa vida. Tempo de desencarnado para desencarnar também tem, gente. Que a gente fica achando que esse povo não tem o que fazer porque já morreu. Vocês não têm noção do que eles têm. E eles ainda ficam arrumando coisa para poder aprisionar o outro, para o outro servir quase que de escravo para fazer as coisas ruins para eles. Quem participa de reunião mediúnica está cansado de ver isso. Fala, eu estou aqui amando, eu já estou aqui. E eles vão muitas vezes nisso buscando uma certa proteção. Então tem sim a obsessão de desencarnado para desencarnado. Tem a obsessão de encarnado para desencarnado, e André Luiz conta isso. Quer dizer, a pessoa já faleceu, aí eu fico achando que é o meu parente próximo, que eu gostava demais, que está aqui me obsediando. Não, sou eu que não dou sossego na minha mente, eu fico pensando o tempo todo, às vezes nem só para pedir ajuda, eu fico lembrando daqueles momentos infelizes que nós vivemos. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que nós vivemos. A pessoa já não lembrou mais, que a pessoa já morreu, já foi socorrida, já está lá. Mas toda vez que eu lembro daquela malquerência, eu me conecto à mente do outro. O outro também se sente ali culpado e ele quer resolver. Então ele está querendo ir embora, se ele lembra do mal, ele se sente culpado, ele volta. Então você fica obsediando a pessoa que já desencarnou, que ela poderia estar seguindo a vida dela. E aí, às vezes, a gente vem pra cá porque acha que eles estão obsediando a gente. Quando a gente descobre que é a gente que está obsediando eles, fica mais fácil. A gente fica frustrado, a decepção é grande, mas a gente dá conta da gente se tratar. Eu falo que quando o problema é com a gente é mais fácil, né? Porque quando é do outro, vai depender. Outras 2 possibilidades de variáveis de obsessão também, que a Sueli Caldas Schubert trata nesse livro, é que é a obsessão recíproca
aonde um fica alimentando a obsessão do outro, porque eu não consigo desgrudar do outro. Isso tem, Tati? Tem. E a auto-obsessão. Quando eu mesmo, ligada às minhas crenças limitantes, não quero me sair, é como eu me comprazo do erro. Aquele negócio é bom, eu vou largar para isso aqui de jeito nenhum, entendeu? Eu ainda tenho aquela sensação que tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É a auto-obsessão. Então é disso tudo que a gente vai falar. E nós vamos começar pela obsessão de encarnado para encarnado. Gente, nossas relações humanas nunca foi tão necessária a gente tratar. Estamos perdendo o traquejo. Não estamos dando conta do ser humano. Eu tô achando que nós vamos ter que ficar mudar todo mundo pro interior para ver se a gente melhora uns com os outros. Porque no interior, vocês já viram como é que é diferente? Interior, as pessoas têm medo de quê? De cobra, de onça, de mula sem cabeça. Não é assim? De alguma coisa esquisita, do Saci Pererê. Porque quem é que vai fazer alguma coisa de mal? O Saci Pererê, porque um ser humano é inadmissível fazer um mal para alguém. E se me fizer algum voo no caminho, vou andar de noite na roça, quem que vai vir? Aí uma onça pintada vai te pegar. E aí você está no meio, num breu, na cidade do interior, 2 horas da manhã, andando ali, encontra um ser humano na rua, o que o povo do interior fala? Graças a Deus chegou alguém. Fala, ai meu Deus, aí a pessoa vai se aproximando, eu estou doida para aproximar, para ver quem que é. Na hora que olha, fala, gente, é Joaquina de Donana. Tá bom, Joaquina, vem cá. Agora vai nós. Na cidade grande, nós temos medo de quê? De gente. Não conversa com o vizinho, não. O seu vizinho, você tem medo dele. Porque depois o vizinho vai te encher o saco, se você cumprimentar, e ele vai te cumprimentar depois, vai que ele bate na sua porta, te pede alguma coisa. Então não, porque você não quer ser incomodado, não quer incomodar o outro também. Se você está na rua de noite, chegou alguém e fala, meu Deus, é ladrão, vai fazer alguma coisa comigo. Porque aqui a gente não tem medo de mula sem cabeça. O noticiário que a gente acompanha, quem faz mal uns para os outros, é o ser humano. A gente não vê aqui notícia de que mula sem cabeça pegou alguém e fez alguma coisa. Mas a gente está lá sempre um ser humano fazendo alguma coisa com outro ser humano. Então essa obsessão de encarnado para encarnado, ela é uma realidade. Ela é quando tem essas paixões unidas pelo defeitos. Então é comum de encarnados ainda formarem facções. Facções para se unirem, se protegerem pelo crime. Calma, que eu estou tratando facção e crime não apenas das leis dos homens. E visto que a gente está com uma advogada hoje aqui no público, ela que me corrige se estiver fazendo alguma coisa sobre o poder paralelo. Mas o que a gente está falando aqui, que as facções de crime, de tudo, crime é todo aquilo que é contra a lei de Deus. E aí nós, então, nessa circunstância, a partir desse pressuposto, nós somos criminosos. Mas com quem eu me uno e fico aliada para cometer um crime? Que crime? Para responder mal a alguém. Para desafiar e desacatar meu pai e minha mãe. Então tem irmão que se une e fala, não, a gente briga com ele mesmo. Se a gente for olhar alguns crimes que acontecem, a gente vê isso. É ruim ficar citando, porque a gente lembra, né? Eu vou tentar não falar o nome, mas a gente vê às vezes esse filho que mata pai, né? E aí junta com o namorado, junta com um amigo, eles estão o quê? Um obsediando o outro em troca de um objetivo que é contrário à lei de amor. Diga, Fátima. Dentro dessa obsessão do encarnado, poderíamos colocar o hoje chamado relacionamento abusivo, por exemplo, entre casais? Olha, aí eu também coloco isso aí. Eu só tomo cuidado para relacionamento abusivo e para dependência emocional, porque são 2 temas que estão muito em voga, trabalhados na psicologia e muito nos rios da internet. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando é realmente isso e quando não é. Porque aí agora tudo está virando dependência emocional, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, Chico então era completamente dependente emocional, né, se a gente for dar uma olhadinha. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, para a gente ver até onde realmente está nessa doença. Mas quando chegou nesse adoecimento, de fato é uma obsessão de encarnado para encarnado. Já chegou a adoecer e fica ali naquela simbiose, tá? E muitas vezes pode até gerar essa auto-obsessão, porque um fica alimentando mal do outro.
Porque a dependência emocional é quando eu utilizo das emoções frágeis que o outro tem para vinculá-lo ao meu querer e não ao querer dele. Tá? Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu quero cuidar dele também. Então, tem relacionamentos aí que são 50 anos de casado, 20 anos de casado, até pouco, mas que um vai ceder para o outro dependendo da circunstância que o outro vive. Porque essa reciprocidade, ela é importante, principalmente na tolerância. Agora, é claro que não é uma tolerância, ele me bateu hoje, amanhã não vai bater, não é sobre isso, né? Não é sobre essas agressões. Então, diga, claro, o estudo é participativo. A gente tem que fazer pontozinho desse amigos. O que aconteceu? Eu saí da minha casa às 5 horas para correr. Aí tinha dois homens. Se não correr uma hora dessa. Estranho, né? Estava sentado no enfim, eu peguei de 5 horas. Aí meu irmão pegou e passou e viu alguma coisa. Eu falei com minha irmã, ó, não sei o que está acontecendo, não. Mas a casa de cima está aberta e tem 2 pessoas batendo no computador, entrando para dentro do lote da pessoa, né? Aí não sei se liga a polícia, se eu falo, não, mas eu não sei, suspeita. E depois estavam descendo com um ninja, também entrou nessa casa. Nossa. Aí minha irmã ligou a polícia e falou, eu não sei o que está acontecendo na casa de cima, não. Eu explicou o que está acontecendo, né? Mas uma hora dessa coisa chegou lá. Foi muito. Carros de polícia chegou lá. Tava esse cara que correndo com o revólver na cabeça da mulher, e o outro na cabeça do homem, e o outro vigiando, né? Chegou assim, conseguiu resgatar. Esse cara correu e entrou lá, conseguiu resgatar os 2 em vida ainda, sabe? Que bom, né? Por causa dos lugares que eu falo que a gente tem que fazer boas amizades. Depois disso, a família ficou muito amiga. Não, e é importante a gente ter essa solidariedade, né, Denise? O que acontece? Eu sempre falo assim, a questão do vizinho, minha mãe sempre dizia que a gente não pode ter malquerência com o vizinho. Engraçado essa malquerência, né? Engraçado. A gente não pode ter o malquerer com o vizinho. Mas é óbvio, porque isso não foi minha mãe que me falou, foi Jesus. Amai ao próximo, como a ti mesmo. Aliás, nem Jesus já vem da lei de Moisés, né? Por que é o próximo, gente? Porque é o próximo que é o meu espelho de mim. É o meu marido, meu companheiro, minha mãe, minha irmã, meu vizinho, meu colega de trabalho, que vai ser a moldura do espelho para que eu me veja o defeito que eu estou fugindo de mim. Então, quando aquele que está próximo me incomoda demais, é aquele espelho que eu falei para vocês que a gente entra no circo e não está querendo ver? É porque ele está trazendo alguma coisa para mim, aquele desafio daquela relação, daquela pessoa que eu tenho antipatia, eu não gosto que o outro fale, eu não quero que o outro faz. Aquilo está me trazendo uma riqueza sobre mim, não é sobre ele. E é por isso que sozinho eu não consigo ver, que eu levo para terapia. Porque sozinho eu não consigo ver, sozinho eu vou entrar em mais defeito ainda. Aí eu vou ficar em mais situação, porque eu vou ficar pensando em tudo que eu sei que é certo, e eu vou acreditar que tudo que eu sei que é certo só eu faço, e vou definir que tudo que é errado só aquele que eu não gosto faz. Então a mente da gente nos trai bastante. E esse encarnado para encarnado é quando esse domínio mental de pensamento, ele limita a liberdade e impõe o sofrimento a outra pessoa. Olha como é que isso acontece, e é muito comum hoje na internet. Lembra que vira e mexe tem aqueles joguinhos, um tal de um joguinho da baleia que fazia os adolescentes tudo suicidar? O que é isso, gente? Obsessão. De encarnado para encarnado. Aí, seguidores. Coisa chique, né? Tem povo que é como é que chama isso? Social media, né? Esse povo que é, assim, influencer digital. Eu vi outro de uma entrevista do Ney Matogrosso, e ele falou, Deus me livre, esse negócio de ter seguidor, coisa esquisita, coisa patética, coisa estranha. Como é que assim as pessoas vão ficar te seguindo, a responsabilidade que você tem, né? Eu tenho uma outra frase, falo assim, não me segue que eu não sou novela, a pessoa fica querendo seguir a gente. Mas o que é isso, esses influencers? Eles estão influenciando outras pessoas. Quando é para o bem, pode ser uma simples influência, e a gente sempre influencia. Pode ter uma influência para o mal, e essa influência para o mal é uma obsessão simples.
todo mundo se reúne para poder ir lá, para matar alguém, alguma minoria, porque eu acho que eles não têm que ficar vivos. Isso é de encarnado para encarnado. Então, como é que a gente começa a identificar isso com a gente? Com relacionamentos onde existe controle excessivo. E nesse jogo da baleia era assim, você vai raspar a cabeça, vai fazer assim agora, vai fazer aquilo lá. E as pessoas vão fazendo, né? Ciúme doentio que limita a liberdade do outro. Isso é muito importante porque tem ciúme, gente, dentro de empresa. A gente trabalha com algumas organizações, né, e é muito comum determinados coordenadores e tudo não querer que a pessoa saia para ir para um outro time. E se a pessoa for e começar a gostar do outro, já dá problema. Então a gente vê, você está ali manipulando, você está impedindo a liberdade do outro. Delano fala muito aqui sobre livre-arbítrio, sobre a gente ter essa liberdade. Então, quando isso está sendo privado, pais que não permitem que os filhos tenham iniciativas próprias, você vai fazer o que quero, você vai fazer esse curso superior, você vai fazer isso aqui, você vai trabalhar em tal lugar. Por quê? Né? Por mais que seja simples, isso não convém. Amizade onde uma pessoa sempre impõe a sua vontade. Né? Não, mas nós vamos... Ah, eu queria ir no cinema. Não, mas nós vamos no shopping. Não, mas nós vamos para tal lugar, nós vamos viajar. Mas por que hoje eu não quero ir para aquele lugar? Não, mas se você não vir aqui na minha casa, é sinal que você não está nem aí para mim. Como assim? Né? Então, de encarnado para encarnado. Quais são as consequências? Perda da liberdade e da individualidade. Primeiro cuidado que a gente tem que ter, por isso que só consegue identificar que você está sobre um processo de obsessão, quem se autoconhece. Porque aí eu consigo perceber que eu não estou fazendo a minha vontade. Que a minha individualidade não está prevalecendo. Então, tem alguma coisa que não convém. Sofrimento emocional para ambas as partes. Vê se é o meu, Fátima. Tem algum aí? Pode? Não, né? Então tá lá dentro. É. Então, sofrimento emocional para ambas as partes. Porque emocionalmente você não fica bem. O que é sofrimento emocional? Aquilo não te traz uma sensação de satisfação, te traz culpa, te traz uma certa melancolia, né? Desequilíbrio nas relações familiares, nas relações mais próximas, são desequilibradas. E geralmente quando estão em desequilíbrio não traz confiança, né? Continuidade do problema durante o sono físico. Durante o nosso sono, o cérebro ele faz um percurso muito interessante nos nossos pensamentos e a profundidade do sono ele é em ciclo. E ele vai de 1, 2, 3 até no quarto sono, que é o sono REM. Então você tem que ir para sonos mais profundos. Quando você está inquieto emocionalmente, inquieto com essas questões de obsessão, mesmo que seja de encarnado e para encarnado, no sono aquele pensamento busca aquele dominador e vice-versa. E a gente pode sair um pouquinho do corpo e a gente encontra com a pessoa e ainda fica atormentando, influenciando para falar, você vai fazer isso, faz aquilo, é melhor fazer aquilo outro. Por isso que a prece antes de dormir é de muita importância. A obsessão de desencarnado para desencarnado. Então nós já falamos que no plano espiritual é como aqui. Ele só não tem corpo físico, mas ele tem corpo perispiritual. Nós temos corpo perispiritual, temos corpo físico e somos espíritos. Desencarnados, nós somos espíritos e temos corpo perispiritual. Mas nós não temos corpo. Então, para nós, desencarnado, o perispírito é como se fosse uma matéria densa. Então, ele vai tratar todas as vidas que eles tiverem lá, no plano espiritual, com muita tranquilidade a esse respeito. Então, vai ter os amigos, vão ter quem eles vão... Se quiser ficar à toa, não quiser trabalhar, não vai trabalhar. Se buscar trabalho, vai ter trabalho para fazer para o bem e para o mal. Então, ele vai poder encontrar isso. Para o mal, ele vai ter que arrumar aliados. Aliados mesmo. Nós vamos ter ali que... Nossa, por quê? Porque se a gente bater ali em alguém, ó, se incentivar, vamos incentivar a atormentar alguém, né? Se a gente vai atormentar... Ah, por quê? Porque, ó, aquela mulher, eu passei ali, aquela mulher ali, ó, já está vivendo alguma situação ali. Se a gente deixar, colocar alguns desafios para ela, que ela vai ficar um pouquinho mais desequilibrada, ela cede.
Aí ou ela bebe, ou ela vai para algum vício, ou ela vai xingar alguém. Na hora que ela xingar alguém, se for essa pessoa, que essa pessoa é muito irada, vai soltar aquela raiva, porque a gente emite emoções de um jeito que na hora que a gente explode, esse pessoal que não tem corpo físico, para explodir a sensação que o corpo físico tem, eles se alimentam dessas sensações. Então eles vão lá se alimentar dessa energia que a gente com o corpo físico fez. Então é nesse sentido que eles falam assim, então é fácil me alimentar dessas sensações que eu não tenho mais sensação. Eu preciso de alguém que tem para eu poder aproveitar dessa sensação de novo, tá? Então, olha, no mundo espiritual também existem obsessões entre espíritos desencarnados por motivos semelhantes ao que ocorrem aqui na Terra. Como é que a gente consegue identificar isso? Nas reuniões mediúnicas é muito tranquilo, por isso que fala que é através da mediunidade. Eles chegam pra gente, e conta mesmo que eles pertencem ao fulano de tal, que estão aqui para poder resolver, só vieram aqui porque a porta estava aberta, eles quiseram entrar, porque só chega no centro espírita uma reunião mediúnica quando eles já estão preparados para se transformar. E aí o que acontece? Eles exatamente conseguem mostrar para a gente como que tem toda uma arquitetura para eles ficar ali em um processo de obsessão, naquela promessa de que eles são protegidos por aqueles outros espíritos. Então, durante a reunião mediúnica, a gente vê isso muito. Você vê que são os espíritos que já estão cansados, porque como é uma parte criminosa no sentido de você estar fora da lei de amor, só o amor que te alimenta, e o amor é o alimento das almas, os espíritos vão ficando cansados, porque eternidade é muito tempo, gente. Eternidade é muito tempo. Nós não sabemos o que é isso, não. Por isso que quando as pessoas falam assim, nunca mais, eu falei, gente, não fala isso não, porque nunca mais é tempo demais. Nunca mais é tempo demais. A gente está pensando em questão de eternidade. Então, espíritos obsessores frequentemente recrutam ajudantes para suas vinganças, formando grupos que atuam juntos. Esses grupos podem criar verdadeiras colônias de sofrimento no plano espiritual. E no livro de André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, mostra isso, no Mundo Maior também. Então a gente tem alguns livros da obra de André Luiz que conta como que eles fabulam tudo isso. E muitas vezes é mandado de alguém lá do plano espiritual que já estava esperando encontrar aquela pessoa, e aí fica nessa obsessão terrível. Nós temos a obsessão de encarnado para desencarnado, e aí é muito legal essa questão de encarnado para desencarnado. A Sueli aqui, ela conta sobre o marido, os homens aqui agora vão gostar, tem 2 homens aqui presentes. O marido que já tinha desencarnado, né, coitado, já tinha cumprido a missão dele, não, mas também não era santinho, não. Foi melhorando lá no plano espiritual e ainda lá não estava lá com aquelas grandes coisas assim, não. E a esposa que estava encarnada não o deixava sossegado. Ficava ainda lembrando, buscando ele em pensamento, atormentando o marido. Então tem muito isso, é muito comum. Às vezes os filhos, né, desencarnam, os pais ficam como obsediando, principalmente quando a morte é prematura, o filho desencarna muito novo, fica aquela dor, né, do luto, de um luto, o inconformismo. Eu sempre digo assim que o sofrimento, ele é um indicador da sua revolta. Quanto o sofrimento e a revolta são forças diretamente proporcionais. Quanto mais eu me revolto com as coisas de Deus, daquilo que tinha que ser, maior é meu sofrimento. É diretamente proporcional. Se for grande a minha revolta, é grande o meu sofrimento. E nós somos apegados à revolta, porque revolta tem um ar, assim, de injustiça para a gente. E como, pela índole humana, nós não suportamos injustiças, nós nos apegamos à revolta. E é na revolta que é onde eu crio uma oportunidade enorme de obsessão. Por que isso aconteceu comigo? Não pode acontecer comigo. Né? Então, aí a gente começa a compreender
que quando a gente está mesmo encarnado e está revoltado com as coisas que aconteceu, o marido foi embora, que ele não podia me deixar aqui. Tem gente que acha que a culpa é de quem desencarnou, né? E arruma uma brigaiada com a pessoa que desencarnou o tempo todo, está revoltado com a pessoa, porque a pessoa não podia morrer. Mas, gente, e fica mesmo. Eu tenho isso bem para amigo fazer uma reunião de estado, com a moça que morava com ele, sabe? A gente fez janeiro, ele morreu de maio, uma coisa assim, tá? E os meus dias eu falo assim, não é que o Tijão faz isso comigo, o Tijão não podia fazer isso comigo, não. Olha que fez a situação do Tijão com o que ele fez? Eu falo assim, Fátima, pelo amor de Deus, olha o que você está falando, Fátima. Isso que eu virei, aí passa um pouquinho, não, você vê o que está acontecendo, o Tijão não podia ter feito isso, não. Sabe? Eu fiquei assim, mas foi, eu não tinha visto. Consciente, ela acha até que é ele. Mas quando a gente vai mergulhando um pouquinho mais a fundo, a gente descobre o quanto que a gente é revoltado com Deus. Mas como nossas crenças religiosas são muito fortes em nós não temos coragem de falar da nossa revolta com o Pai. Aí o que eu faço? Eu dou outro nome. Do marido. Porque o marido suicidou? Não suicidou. Morreu. Todo mundo morre. E ninguém... Sabe? E ele falava assim, eu tinha uma preocupação muito grande com ele, então, tipo assim, ontem que eu cheio de preocupação comigo, e hoje ele resolve morrer? Como assim? Ele resolveu morrer, pra você ver. Não, tudo que é trágico, assim, de que a gente exacerbera no sofrimento, ele é cômico, né? Porque se a gente começasse a olhar pra gente, quando a gente tá com raiva, os shows que a gente dá de uma pessoa com raiva, aquelas histerias, você olha pra pessoa, é patético, você faz, a gente tem que rir, que a pessoa tá... E Emmanuel que fala isso. Ele falou, a gente lamenta profundamente, leva pra uma camisa de força, ou a gente começa a rir, porque é patético. Ele fala assim, se você pudesse se ver em um impulso de ira, você ia ver o quanto patético você é. Ela sentiu meio traída, sabe? Pois é. Pois é. Muito essa reação dela, assim, eu vi de tão perto com uma pessoa, ela sentiu realmente traída por ele. Pois é. Mas logo depois que a mamãe faleceu, passou um tempo, meu tio ficou muito doente. E esse tio eu tenho como se fosse um pai. Uhum. E aí, quase que ele também, né, quase com a espiritual, eu falei, só Deus, você está de brincadeira comigo, mas eu falo, começando, você não vai tirar meu tio também não, né? Minha mãe já foi, agora você espera aí. Não, e como se Deus tirasse alguém dela, né? Porque ele só deu. Ele deu a mãe, deu o tio, porque Deus só dá seres humanos pra gente. Deus só dá irmãos pra gente. Ele criou outros espíritos, princípio inteligente, como o Delano falou aqui, que foram crescendo, e Deus só dá. Quem tira essas pessoas do nosso círculo é a gente, porque a gente não sabe se relacionar. Aí quando a pessoa morre, que é o que nossos olhos veem, aí a gente acredita não dá tempo mais. Aí eu queria levar para sair, aí eu queria conversar, aí eu queria perdoar, aí eu queria entender aquilo, porque agora eu entendo. A gente fala assim, né? Então, que bom que agora você entende, não é tarde. Às vezes é 5 minutos antes da pessoa desencarnar, às vezes é aquele tempo. Qual que é a hora? A hora é a hora que você despertou. A hora que você despertar para a realidade da vida, que é nas relações que a gente cria os amigos para toda a eternidade. Seja ele pai, mãe, irmão, avô, tio, tia, sabe? Assim, chefe, colega de trabalho, companheiro de tarefa. Porque, gente, espírito imperfeito é difícil demais. Sabe por quê? Porque a gente veio numa pleiade de espírito vinculado ao planeta Terra. Somos todos uma família só para a humanidade. Você está achando? Somos espíritos imperfeitos. Quem aqui, gente, vai ter parâmetro para conviver com a gente e ser todo amor e bondade para conosco, se nós não somos todo amor e bondade para com o outro? Aí já fala assim, não, mas a gente é bacaninha. Claro, aqui vocês vão ser muito legal comigo. Vocês vão uma vez por mês, não convive, não está próximo, né? Vai perguntar lá para meus filhos, que ficam comigo todo dia, né? Obrigada por fazer essa tema de hoje, sabe? É muito relevante. E eu vejo que
essa revolta, assim, a gente que grita, né, a gente, né, quando fala essa palavra revolta, que é muito pesada a gente falar revolta, né? Mas assim, mas é. A gente sente, né? Eu vejo assim, quanto mais você trata o outro com carinho, e mais o outro te trata com rispidez, né? Trata mal, você te trata mal mesmo, sabe? Nem sei a palavra, assim, não uma palavra horrível, porque a pessoa te trata, você está trazendo, aí você falou, meu Deus do céu, esse negócio é caro, que negócio puro, porque você tem anos e anos que você trata a pessoa, tudo está dando você mal, entendeu? Essa você faz a perdão, porque cada oração de perdão veste para o coração da gente. Você perdoa a pessoa, pede perdão, e se for essa pessoa, você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse negócio é triste. Eu queria assim, que a gente não tem que pedir, porque você, mesmo você não vê com pai, mãe, né, com meu pai já desencarnado, mesmo assim, você fala assim, você não quer que ela desencarne, porque você dá perda, né? Você quer sofrer pela perda, porque você está ali com a pessoa, você não consegue vida, por mais que você vai para longe, eu vou voltar para minha casa e você outro terrível. Mas as coisas te parecem que quanto mais você evolui, principalmente, mais o obsessor evolui também. Aí assim, você não consegue o que fazer e fica assim, meu Deus do céu, eu faço. Aí você fica assim, meu irmão, assim, eu estou fazendo, seguindo o ensinamento de Jesus, fazendo tudo para essa pessoa, eu faço tudo. Eu busco estrela para essa pessoa do céu. E a pessoa que dorme, que trata assim, não gosta. Aí, Denise. Aí gera essa revolta porque eu estou fazendo a minha parte. Claro que nós aqui não estamos numa sessão, né, gente? Mas pela sua fala, eu não sei se você está conseguindo se ouvir, mas você está falando o seguinte, que você faz todo bem, trata a pessoa todo bem na expectativa que a pessoa te devolva esse tratar bem, ela te trata bem também. Porque provavelmente você acredita ser merecedora do tratamento bem dela para com você, porque você trata ela bem. Então tá. O que tem aí? E por que isso gera uma revolta? A revolta ela gera porque ela vem de um defeito nosso. E de onde é que vem esse defeito? Vem do egoísmo e do orgulho. Onde está o egoísmo e o orgulho nessa fala sua? Porque quando eu exijo que o outro me trate bem, por isso que eu estou tratando ele bem, porque eu tenho esperança, é quase uma dependência emocional, porque essa pessoa, ela tem que me tratar bem um dia, não, essa pessoa, ela só vai me tratar bem um dia, no dia que ela quiser. Agora, eu sou livre para ficar perto dela ou não, mesmo que ela seja meu pai, minha mãe, meu filho, porque o laço material do sangue, ele é importante para criar condições de proximidade. Mas eu não posso permitir, até mesmo por amor a ele, que ele se comprometa ainda mais com a lei me matando. Então não é porque eu amo que eu permito que ele me mate, ao contrário, por dar liberdade a ele de ser como ele é, eu dou um cuidado para que ele não se complique mais diante da lei. Então eu saio de perto. Por que a gente prende as pessoas que cometeram uma infração legal entre os homens? A gente tem uma sensação de que é de vingança, né? Que agora ele tem que ser punido, ele tem que ir lá. A lei não tem nenhuma punição sobre isso, não. É porque é uma proteção para aquela criatura, porque se você soltar, ela ainda não está com a mente coerente, não. Ela vai ainda se complicar mais ainda diante da lei. E aí a pessoa volta, ela volta ainda com mais outras infrações legais, quer dizer, ela se complica ainda mais. Então eu tenho uma relação com você, seja relação pela força divina, pela justiça divina, nós viemos irmãs, do mesmo mãe, do mesmo pai, moramos na mesma casa durante muito tempo. Mas eu não, às vezes você até acha que é só com você, mas eu às vezes tenho aquele jeitinho mais difícil mesmo, e eu não quero tratar bem ninguém, e eu sou grossa, e a pessoa não se vê que é grossa. Porque quem tem defeito não vê o defeito que tem, gente, é muito raro. A gente vê o defeito no outro, por isso que o outro existe. Porque se o outro não existisse, a gente jamais ia ver o defeito da gente. A gente se vê no outro. A gente ia ficar então igual o Narciso e ia morrer afogado.
É por isso que a gente tem que ter o outro, a gente não consegue olhar só para si. Então, o que acontece? Quando a gente cria esse tipo de revolta, é porque a gente está com uma ideia fixa de que o pai tem que amar, de que a mãe tem que amar, de que o marido tem que amar, de que o irmão tem que amar, de que o filho tem que amar do meu jeito. Aí isso pode ser até uma auto-obsessão. Então eu preciso me compreender nessa circunstância e dar ao outro a liberdade de até mesmo não querer a minha presença por perto. Mas o outro não quer. Dói, claro que dói. Eu sou a pessoa mais sensível da minha família, mas é com todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Mas eu sou mais sensível. Aí eu confesso a Deus toda hora, eu não quero levar as coisas que a pessoa fala que ferem meu coração. Eu não quero levar isso pro meu coração. Eu levo, sem querer eu levo. Eu peço a Deus assim, me dê força para não levar pro meu coração, porque isso aí tá ligado à minha saúde mental. Entendeu? Porque o cara falou assim, na minha casa eram 7 irmãos. O que aconteceu? Morreram 5 irmãos, não aguentaram, agora tá eu e minha irmã. Nós dois vão morrer, minha mãe tá com 100 anos, não morre não. Então, se você mudar, a minha família toda. Com 100 anos, até hoje não morreu, não morre mais não, né? A saúde mental, eu procuro com a minha saúde mental, entendeu? Porque assim, me fere, no coração. Sim. Mas isso eu peço a Deus depois, peço a Deus, mas eu peço a todos os seres de vida depois, para suportar, porque tem gente que fala assim, isso não me fere. Porque ela fala isso, porque minha família sabe disso, fala assim, isso aí eu não levo, eu não consigo levar, eu graças a Deus não é meu coração. Agora, se você consegue levar, você tem que perguntar lá, se você não tem para resolver isso. Tem, e mesmo porque o André Moreira, ele fala uma coisa muito bacana, bateu, doeu, leva para casa que é seu. Tá doendo é porque tem algum resquício aí desse defeito que você tá precisando despertar para ele e poder resolver. Então, legal que faz terapia, isso é muito importante. Apego excessivo, então, obsessão de encarnado para desencarnado é esse apego excessivo, esse ódio, esse rancor e essa disputa, gente, é muito comum em disputa por herança. Nossa senhora, o povo não dá sossego, não. Meu Deus do céu, vai buscar o pai e a mãe, quem foi que deixou aquela herança até onde quiser. É uma confusão, é uma coisa doentia. E se você for pensar, tem nada nosso não. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem é compromisso nosso de gerir. Porque o que a gente tem mesmo, olha, eu vou dizer para vocês, vai ser o perispírito, depois que a gente desencarnar, o corpo físico de nascer até desencarnar. Então, o que a gente tem mesmo é pensamento, sentimento, porque isso é a coisa que a gente desenvolve. Forma de comportar, porque fica tudo registrado no nosso perispírito, é a bagagem que a gente leva. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio aí, para a gente não ficar nesse adoecimento psíquico provocado por esses tipos de obsessão em pensamento e sentimento que une o outro ali, te colocando ferrenha a ele e impedindo ele de dar continuidade na vida. Porque ele vai se sentir culpado, ele vai vir aqui, quer tentar resolver, fazer alguma coisa. Né? Então, a obsessão de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, que todo mundo acredita que está sendo obsediado, que é ter um encosto aqui em mim. Está um espírito encostado em mim, me fazendo tudo de mal que tem. Eu sou o coitadinho, porque esse espírito está sambando em cima de mim, eu não fiz nada. E se eu fiz, foi numa outra reencarnação, eu já esqueci. Não é assim que a gente fala? Mas não é assim por aí que acontece, não. É a forma mais comum, onde um espírito desencarnado influencia negativamente uma pessoa encarnada. A influência de uma obsessão é quase uma imposição, gente. Quando é uma influência espiritual por espíritos mais elevados que nós, eles vão dar sugestões, dando para a gente total liberdade de recusar. E a influência, eles são insistentes. Entendeu? Eles ficam enchendo a paciência. E como a gente assim é doido para soltar, né? Aí a gente solta. Tá enchendo a paciência, tá colocando um tanto de gente pra gente gritar, incomodar, pra gente estourar. Aí vem um cutuca a gente, vem um outro cutuca a gente, vem outro, daqui a pouco você estourou. Por quê? Porque eu estourei. Não, porque você não conseguiu, como a Denise falou, parece que a coisa vai piorando. É porque você não conseguiu ir neutralizando mesmo.
né? E quanto mais a gente supera, mais desafio aparece. É lei da evolução, faz parte. E aí ela vem, essa obsessão, ela ocorre por uma aproximação. O que é aproximação, gente? Eu só fico perto daquilo que me atrai. Aquilo que me repulsa, eu não fico. Aproximação. Então, por que eu tenho que amar o próximo? Porque nós estamos próximos, porque nós nos interessamos pelas mesmas coisas, nós temos vontade, ou por questão sanguínea. A justiça divina, ela é realmente divina. Ela aproxima os seres que têm condições de se evoluírem junto, resolvendo aqueles defeitos, extirpando, eliminando aqueles defeitos que traz na alma, para que a alma se acenda. Aí o que a gente faz na hora que a gente está convivendo com o outro? A gente quer eliminar o outro. Ah, mas fulano é muito difícil, vamos tirar esse fulano daqui. Não, vamos tirar esse pessoal daqui. Só que tem vezes que a hora, quando não é gente que você pode tirar, é seu pai, sua mãe, seu irmão. Não tem jeito de você tirar, não. Então o negócio é você se resolver. Então são espíritos. Espírito obsessor se aproxima da pessoa por afinidade vibratória ou por vínculos do passado. Então são circunstâncias que você viveu com a pessoa em outros momentos e também por questões de afinidade vibratória. O que é afinidade vibratória? Às vezes eu não conheço aquela pessoa, propriamente dita, mas aí a Fernanda, ela briga tanto, xinga tanto, ela fala alto, e eu gosto disso, eu acho isso bonito. Propriamente, às vezes não é maldade. Eu queria também, se eu pudesse, eu também queria gritar, eu ia querer xingar. Como eu acho isso bonito, eu acho isso vibra em mim, isso me deixa melhor. Eu vou ficar grudadinha nela. E vou falar, ai, Fernanda, xinga mesmo, desce o barraco mesmo, faz isso mesmo. E aí ela faz, aí ela acha, ela também sente feliz, porque aí o outro alimenta a felicidade, acha bom, tá ruim, mas tá bom, né? Então vai inflamando o outro cada vez mais por uma aproximação de um defeito em comum. Se não tiver defeito em comum, não aproxima não, gente. Se aproximou porque deu brecha. Influência mental começa a sugestionar pensamentos negativos, medo e insegurança. Sabe aquelas coisas que ficam na cabeça da gente? Medo é um trem que parece que implanta na cabeça da gente. Porque a grande maioria dos nossos medos, gente, são infundados. Ninguém está correndo perigo de vida assim toda hora, não. E nem quando a gente aparece que está correndo perigo, a gente está. É muito legal lembrar da fase do Chico no avião. Todo mundo gritando, Chico começa a chamar a Emmanuel chega lá, o que foi, Chico? Homem, nós estamos correndo perigo de vida. Eu falei, qual é o problema? Está todo mundo aqui correndo perigo de vida, que você já está dentro do avião, agora está lá em cima. Ah, então eu vou gritar, mas não grita, porque você só vai sair do corpo, você só vai desencarnar no seu dia. Por isso não adianta ficar brigando com a mãe, nem com Deus, porque a mãe foi, porque senão o tio vai também. A gente precisa se preparar, é que vão todos, é certo, inclusive a gente. Mas menos a mãe da Denise. Não, mas não foi a mãe, não foi a Denise, não, foi um amigo dela, né, Denise? Não. Com os irmãos. Os filhos era muito difícil, sabe? Eles 5 morreram. Eu entendi errado. E depois ele falou que só tinha sobre... É muito comum hoje falar sobre as mães narcisistas, né? A mãe dela era muito estressada. Ela falou assim: a nossa mãe não vai, não. Nós dois ou o próximo. A mãe vai com 100 anos, ela não ia embora. Não ia embora, pois é. E a influência mental, ela é realmente algo dessas brechas que a gente dá. Sabe, a gente alimentar a ofensa. Gente, não alimenta a ofensa, não tem coisa boa pra gente, né? A maioria das coisas que eu faço não é pessoal, não é sobre a gente, né? Gente, o que o outro faz é sobre ele. É ele que está nervoso, é ele que está estressado, é ele que está cansado. E ele quer te pôr cansado. Então, é muito comum. A pessoa tá ansiosa, ela quer transferir a ansiedade dela para você. Ah, ela tá triste, ela tá deprimida. Ela quer transferir, tá todo mundo cansado, tá todo mundo atolado desses tipos de emoção. E a gente tá doido para entregar pro primeiro que aparece. Se você receber, acabou, fica sendo seu também. Então, meu filho, essa briga não é minha. Tem certas brigas que a gente ganha perdendo. Eu não vou nem entrar. Vou discutir, tá bom. Você tá nervosa, tá? Deixa só o outro nervoso. Para que você vai ficar nervoso junto com ele? Né? Não vale a pena. E é envolvido por uma dominação, como
Com o tempo, pode estabelecer um controle mais profundo, causando problemas físicos, emocionais e comportamentais. A dominação de um desencarnado por um encarnado, ele chega a adoecer o corpo. E é por isso que em casos, muitas vezes, de desobsessão, é importante a gente, às vezes, fazer tratamento psiquiátrico. É importante seguir um tratamento psiquiátrico devido a isso, tá? Tem a obsessão... Pode? A maioria dos adoecidos do corpo físico, né, que falam uma doença mesmo, sério. A maioria eu acho que começa na cabeça mesmo, né? Olha, eu não posso te dizer estatisticamente, se a maioria, minoria, né, e de números assim, eu não tenho como lhe dizer. Não tem nem, não necessariamente seja só da cabeça. Sabe por quê? Assim, tem várias causas para um câncer acontecer. Quem trabalha com saúde e espiritualidade vai falar muito sobre a influência que tem quando a pessoa tem muita mágoa, tem muita raiva, e que ela não resolve isso a tempo, isso fica por longo prazo, e aquela energia ali acaba indo desorientando as células, porque o câncer nada mais é do que um crescimento de células desordenadas, que vão gerar alguns tumores que está fora daquele sistema de vida, daquele sistema de amor. Então, pode ser isso? Pode. Daí a gente já eliminar e falar assim, a maioria das doenças são todas assim. Eu tenho um pouquinho de cuidado porque tem muito rios assim, né, propaganda muito sobre isso. Quem estuda saúde e espiritualidade, inclusive o cardiologista, eles podem mostrar hoje, a gente tem estudos que falam o seguinte, a pessoa quando ela melhora as emoções dela, ela tem uma inteligência emocional, ela tem um equilíbrio melhor, ela trata mais rápido da doença, ou ela leva o tratamento com uma forma melhor. Você vive bem quando você está equilibrado emocionalmente, sem sombra de dúvida. Quando você está desequilibrado emocionalmente, está tudo ruim na sua vida. Se você tiver uma doença, vai piorar. Com certeza. Agora, eu não posso determinar assim com estatística, porque ainda não tem um estudo baseado nisso. Porque ainda tem, por exemplo, os médicos fisiológicos, que eles tratam exatamente apenas a fisiologia, apenas o corpo físico, e conseguem identificar. Porque as emoções hoje, antes era considerado que as emoções estavam na alma. E hoje nós sabemos que as emoções, ela está no sistema, não só no sistema endócrino, mas ela está no cérebro. Então nós temos o sistema límbico que vai regir as emoções, que quando tiver rápido, que a gente toma remédio psiquiátrico, tá vendo? Porque vai interferir. Então a gente ainda tá, lembra que o Delano falou que a gente é espírito imperfeito, que a gente ainda, o espírito recebe muita influência da matéria? Então o corpo ainda influencia muito a gente. Então tem muita reencarnação compulsória, que aí volta para o corpo, porque o corpo contém as impulsividades do espírito. Então ali ele vai ficar preso ao espírito, ele vai envolver aquele corpo, aquele espírito vai envolver aquele corpo, e ele vai ter que ir aprendendo paulativamente no ritmo do desenvolvimento do corpo. E por outro lado também tem os combinados que a gente faz antes de reencarnar, né? Porque às vezes você tem que passar por aquela prova. Tem as provas, tem as expiações, tem doença que tem missão. Tem doença para alguns espíritos que já são benevolentes, que aceitam vir doente para ajudar quem está próximo, que é o caso da Valéria, que eu já citei aqui. Tem uns que é para resgatar. Então não dá para eu poder te falar estatisticamente, porque é muita gente no mundo. Não, faz sentido, porque eu fico pensando nos dois lados. Eu tomo muito cuidado, eu tomo muito cuidado porque isso gera um marketing poderoso, né? Então, para quem trabalha com qualquer coisa das emoções, você fala assim, não, então deixa... Claro que é óbvio, se você tiver com as emoções equilibradas, seu corpo está equilibrado, seu sistema nervoso está equilibrado, você vai tender a ficar melhor. Mas em desequilíbrio, você vai tender a ficar tudo ruim. Isso aí é uma realidade. Agora, todas as doenças, a maioria das doenças, isso aí, geralmente eu vejo frase mais assim, voltada para o marketing. Eu não tenho um estudo assim específico. Porque o que eles chamam de emoção, de adoecimento emocional, pode ser um problema no cérebro, que é mais físico. Se a gente corrige ali, ajuda. Por isso que a obsessão indo para o psiquiatra é muito bom, quando é caso, né, de tratamento, assim... Porque precisa de ter um reajuste ali na parte orgânica, importante. Precisa do remédio psiquiátrico, né? Que tem espírito que fala assim, não, vou resolver só o lado espiritual, o corpo tá bom, gente. Você vai sofrer? Vai deixar seu sistema nervoso alterado? Toma um remedinho, o próximo não precisa tanto sofrer com seu desequilíbrio, principalmente você.
Lembra, amar o próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu me amo e amo o próximo e a Deus ao mesmo tempo, eu estou sempre em busca de um equilíbrio. Porque o desequilibrado atrapalha todo mundo. Então, é junto, tá? Então, a identificar as obsessões de desencarnado para encarnado são sinais emocionais, sinais físicos e sinais comportamentais. Mudança brusca de humor, pensamentos negativos, medos inexplicáveis, fobias repentinas, sensação de estar sendo observado e não estar sozinho, sinais físicos, doenças que não respondem a tratamento médico, não acham uma situação ali para ela, cansaço constante sem causa física, dores de cabeças frequentes, insônia ou pesadelos recorrentes. Sinais comportamentais, isolamento social, perda de interesse por atividades antes prazerosas e uma série de outras circunstâncias. A obsessão recíproca, depois, logo em seguida, a auto-obsessão, e a gente encerra. O que acontece com a obsessão recíproca? Ela ocorre quando dois espíritos encarnados, desencarnados, se obsediam mutuamente. Criar dependência prejudicial para ambos. Ele não pode fazer sozinho sem mim, eu não posso fazer sozinho sem ele. Tudo tem que fazer juntinho. Tudo tem que estar sempre perto. Não, nós vamos lá, você não consegue, você está tirando do outro a individualidade. Então, essa é uma coisa importante para a gente perceber, porque na obsessão recíproca, segundo a Sueli, ambos se alimentam das vibrações um do outro, criando uma simbiose negativa. É como se cada um fosse, ao mesmo tempo, vítima e algoz. Ocorreu uma obsessão dessa forma com o filho de Bezerra de Menezes, e quando o obsessor conseguiu se manifestar na mediúnica, conseguiu acalmar, falou que ele ia embora, ele falou para o Bezerra, então você sabe que se eu for embora, ele desencarna, ele vai também. Então eu tô indo, você vai lá para você poder ainda pegar seu filho. E foi dito e feito. Então existe essa obsessão recíproca. E a auto-obsessão? A auto-obsessão é quando eu não quero ver, é muito comum você estar mostrando alguns tipos de solução para a pessoa e a pessoa fala, não tem jeito, mas isso não pode, mas isso não tem jeito. A pessoa já entendeu assim, ela já colocou que vai ser aquilo e não tem jeito, ela não quer ver nenhuma outra possibilidade. A auto-obsessão, Kardec fala que o homem não raramente é obsessor de si mesmo, porque a gente é tacanho com as nossas crenças limitantes. A gente fala, é assim, 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 e isso nos impede. Então é quando uma pessoa cria seus próprios tormentos mentais, fixando-se em pensamentos negativos, medos e preocupações excessivas, tornando-se vítimas de si mesmo. Como identificar preocupação excessiva com a própria saúde, dramatização, sofrimento por antecipação, fixação, e a pessoa vai criando até ansiedade mesmo, é isso, né? A gente começa a ficar ansioso demais, cria essas confusões. E aí, gente, para a gente encerrar, como nos proteger da obsessão? Que eu fiz uma colaboração aqui para o capítulo da Sueli, não tem isso aqui, mas como a gente está em tratamento, como é que a gente não vai falar, como então que a gente vai resolver isso, né? Primeiro a gente precisa de oração e vigilância. Eu acho assim, vigilância e oração, porque a gente vigia para não errar, mas na hora que errou, corrige e pede perdão, faz a prece, né? Que é importante. Estudo, eu preciso estudar a doutrina em mim. Eu preciso estudar, a gente está fazendo isso aqui, ó, mas não é para ficar lembrando da minha vizinha, da minha mãe, do meu irmão, E eu? Como que eu me quadro nesse processo? Como que eu posso me identificar? Como que eu vejo esse defeito em mim? Desenvolver o amor e o perdão. O amor e o perdão é como se fosse o trigo que está crescendo junto com o joio, que são meus defeitos. E que quando esse trigo tiver maior, o amor e o perdão tiver maior, o defeito que é o joio, ele vai ser lançado automaticamente para a fogueira. Então eu não posso ficar com essas ideias fixas de que eu não vou ter condições de melhorar, porque eu tenho muito para fazer. Quando a gente ama e perdoa, a gente está em um processo de caridade. E a caridade, tal qual entendia Jesus, é exatamente isso. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aquilo que eu ofendi, muitas vezes, é aquilo que eu me revoltei contra Deus. Mas eu não quero admitir que eu revoltei contra Deus, que eu revoltei como as coisas são como são.
Porque eu me ofendi porque a Fernanda brigou comigo, ela me xingou, mas sabe por que a Fernanda brigou comigo, me xingou? E eu fiquei revoltada? Porque a Fernanda não pode fazer isso comigo, olha quem eu sou. Eu sou um ser de luz, ela tá pensando que ela é o quê? Mas não pode, eu não posso ser ofendida, mas Jesus foi até cuspido. E eu não posso ser ofendida. É assim que a vida é. Eu preciso cuidar para que eu não faça isso. Não ofenda as pessoas. Mas as pessoas têm direito de ser como são. Se Jesus, que era espírito puro, foi ofendido, maltratado, pisoteado, por que as pessoas não podem fazer isso? Agora, Jesus fez isso com alguém? Então ele ensinou para a gente a não revidar, a não fazer. E Jesus se ofendeu com Deus, porque estava vindo aqui ensinar para a gente, ele ficou em algum momento revoltado? Em nenhum momento, portanto, ele não precisou perdoar ninguém. Tanto é que estava na cruz ainda, ele fala para um anjo, vai cuidar de Judas. E a gente ainda está nesse processo de achar que a gente tem o direito de se ofender das coisas. E para a gente concluir, essa é uma frase de Jesus maravilhosa, que a gente não precisa ficar desesperado, porque então não tem jeito para a gente. Porque eu ainda brigo muito, eu ainda xingo muito, eu ainda reclamo, eu ainda me ofendo, eu ainda não quero, eu ainda exijo que o outro goste de mim do jeito que eu acho que a pessoa tem que gostar de mim. Eu não preciso me desesperar com isso. Porque um dia eu também vou aprender. Se eu sei que um dia eu vou aprender e vou me libertar, eu vou começar a cuidar de mim a partir de agora. Sem desespero, para que se resolva já. Quando a gente está em tratamento, a gente está querendo que tudo se resolva muito rápido. É muito comum as pessoas chegarem no consultório, elas querem, o problema delas que elas viveram já 50 anos, 60 anos, 40 anos, elas querem que resolvem em 2, 3, 8 sessões. Dá vontade de a gente rir, minha filha. Nem viver em 2, 3 dias você viveu. O inconsciente tem muita coisa guardada aí que a gente tem que tirar do que é que está acontecendo. E em 2, 3 sessões nós não vamos descobrir. Tem muita coisa arquivada e você precisa voltar, né, para a vida, isso tem que voltar. Então, quando a gente, imagina nós, gente, que temos aqui no tratamento de obsessão, com plena consciência, que somos espíritos imortais. Imagina quanta coisa a gente tem guardado no nosso perispírito. Não é que nós vamos conseguir resolver tudo, não vamos não. Mas não é por causa de tudo agora, no mesmo dia, na mesma encarnação. Foi a frase do Delano no estudo anterior. Mas eu sei que um dia se resolverá. Por um dia se resolverá tudo, porque eu vou ser espírito puro, eu não vou parar de trabalhar. Vou trabalhar onde? Em mim. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Outra frase de Jesus, a seara do Cristo sou eu. Não é ter que ficar ensinando para um, para o outro, o que é que ele tem que fazer. Ser da seara do Cristo, colocar a semente do Cristo no meu coração, é regar isso em mim, é ver como que eu posso mudar o comportamento, é ser de Jesus, é me evangelizar em cada tomada de decisão que eu faço no dia. E a gente toma decisões o tempo todo, e é por isso que a gente precisa se vigiar o momento que a gente está tomando decisão, para saber se a gente está tomando uma decisão amorosa ou uma decisão que tem ausência de amor. Tá? Então, agradecendo a todos vocês pela paciência, pelo tempo, que Jesus nos ilumine.